Então, me apresentando, meu nome é Gustavo Barbato. Eu sou da área de computação, sou de Minas Gerais, moro em Porto Alegre há 10 anos, 11 anos. Sou formado em ciência da computação, sou eu lá, saí no encarte da faculdade. E desde a da época de faculdade eu já me interessei bastante com esse assunto de segurança cibernética. Enquanto eu já trabalhei mais de 20 anos da minha vida trabalhando por grandes empresas, grandes multinacionais. E E foi daí que, de fato, assim, o assunto de hacker me chamou muita atenção na faculdade, porque quando os professores davam assunto para sala de aula, para mim, o conhecimento que era transmitido para mim era, não sei, uma coisa aconteceu na minha cabeça, eu queria saber mais, queria saber como as coisas funcionam, o conhecimento era muito superficial, e às vezes colocava umas coisas assim, eu queria fazer com que a máquina atuasse assim, da minha forma, e foi daí que despertou meu interesse. Exatamente assim, foi na época do ano 2000, no bug do milênio lá, que foi, parece que virou a minha chave na cabeça. Falei, cara, eu quero estudar muito isso daí. Então, uma coisa que eu quero desmistificar para todo mundo aqui, eu falo muito mesmo para minha esposa, que ela é jornalista, é repórter de televisão, é que a palavra hacker ela é muito erroneamente transmitida, principalmente para os veículos e meios de comunicação, como sendo uma pessoa do mal, né? Na verdade, um hacker era mais que uma pessoa que ela não se contenta com as coisas que ela vê. Ela não tem limitação. Ela vê uma televisão, ela quer que a televisão opere de outra forma, ela quer desmontar a televisão, ela quer fazer a televisão, sabe, funcionar de uma maneira que não estava no manual. Então, o quadrado, aquela coisa engessada, isso é um paradigma, um paradoxo muito forte para quem é um ativista em relação a isso, né? Então, o hacker, na verdade, é uma pessoa, de fato, assim, que tem a mente muito aberta para criar. E fica inventando, fica criando as coisas e desenvolvendo. Só que, erroneamente, ao longo do tempo, começaram a surgir os crimes cibernéticos, né? Então, uma pessoa que comete um crime utilizando os meios de computacionais, na verdade, ele é o quê? É um criminoso cibernético. Lá nos Estados Unidos tem a palavra cracker, que o C é de criminal hacker, só que no português a gente fala muito de criminoso cibernético. Então, e o que caracteriza muito fortemente um hacker, e daí que entra outras derivações de hacker, que na verdade o hacker é uma pessoa de mente livre que sempre está pensando, agindo e vivendo fora da caixa e não aceita o sistema como ele é. E aí, diante da faculdade, eu me interessei muito mais, né, pelo assunto e eu decidi continuar meus estudos e fui fazer mestrado e doutorado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, lá em São José dos Campos, em São Paulo. Né, o INPE é onde faz a parte de astronautas, do satélite, assim que tem, justamente porque era um instituto onde eu vi que tinha uma pesquisa científica muito forte na área de segurança cibernética. Então, a gente foi aprovado e lá começou a minha jornada científica durante esse tempo, lá com 23 anos de idade, eu comecei a dar aula em faculdade na região também, dei aula por mais de 10 anos da minha vida. E foi nesse período depois, quando eu terminei o doutorado, a Dell Computadores me fez uma proposta. Antes eu morava em Campinas, a gente morava em Campinas, a gente veio para cá morar aqui em Porto Alegre. Então, moramos em Porto Alegre, mas nós somos de Minas Gerais. E aí, aqui no período, chegamos em 2012, foi um ápice da minha carreira profissional, onde ganhou um prêmio de reconhecimento entre os 10 profissionais no mundo na área que eu trabalhava. Então, de fato, assim, foi algo para mim muito significativo, muito glorioso. Os frutos colhidos aí por anos e anos de estudo, anos de renúncia, abdicações, né, de morar em república, festejando, fazendo um monte de coisa, eu lá dentro do meu quartinho, lá trabalhando, fazendo as coisas. De fato, isso me levou a ser formado como primeiro da faculdade, terminar o doutorado e mestrado com o grau A, e assim por diante. Uma coisa que, de fato, eu gosto muito, né, de conhecimento. E tudo mudou na minha vida, né? A Adriane, a gente tá junto há mais de 20 anos, desde a época da faculdade. Eu tinha 19 anos de idade, ela tinha 17 anos de idade, então estamos há 20 anos juntos. Essa é minha família, meu porquê, e os meus filhos, assim, vieram para me dar uma outra visão de mundo, né? Que eu era muito apaixonado, muito, sabe, para esse mundo de computacional, mas, de fato, quando meus filhos nasceram, eu percebi o que é amor de verdade, né? Então, aquele ferramenta, trabalho, é somente o veículo, né? Amor, de fato, a gente tem aqui pela nossa família. E minha cabeça mudou muito, eu tomei várias decisões, foi durante esse período, de fato, eu resolvi dar uma pausa, né? Peguei minha carreira profissional, coloquei numa gaveta para começar uma carreira profissional nova, que eu desafio também outros valores que eu tenho, né? Sem medo de arriscar. Nesse período, fiz formação em coaching, fiz formação em programação neurolinguística completa, investi bastante dinheiro no meu desenvolvimento pessoal, de fato, para poder contribuir com as pessoas. E aí, a Doterra surgiu num período muito interessante na minha vida, foi no ano passado, num período muito assim de decisões,
Eu já estava iniciando, por exemplo, o meu segundo período, assim, por exemplo, de início de depressão, porque eu tive uma depressão muito forte, voltando um pouquinho atrás, em 2012. É interessante, quando eu ganhei o prêmio de reconhecimento mundial, eu não consegui comemorar. Eu, de fato, assim, eu caí numa depressão que eu nunca tinha sentido na minha vida, porque eu olhei para frente e não sabia o que fazer na minha vida. Era um sonho que eu pensei que eu ia conquistar quando tinha barba branca, mas, assim, eu conquistei precocemente. Eu tinha, sei lá, meus 32, 33 anos de idade, quando eu ganhei um prêmio de reconhecimento, e aí eu não sabia o que fazer. Então, de fato, foi muito forte para mim. E em maio do ano passado foi um período de turbulência, muito, não sabia o que fazer, sabe, sem perspectiva de futuro. Eu aprendi que às vezes a pessoa quando está principalmente numa crise depressiva, no meu caso, é quando não via perspectiva de futuro, olhar para frente, não sabia o que fazer, né? Então não via, fica tudo fechado, você não vê uma luz na frente. E foi nesse período que a Doterra caiu, exatamente nesse período onde eu não sabia basicamente o que fazer na minha vida. E aí, uns amigos vieram e me convidaram para um bate-papo. E aí, foi daí que a primeira vez eu tive acesso a um óleo essencial, né? Foi um período de maio do ano passado, onde eu não consegui dormir. Passei noites e noites em claro, não sabia o que fazer com 2 filhos aqui, com responsabilidade de família. E aí, pegamos um produto e eu levei essa lavanda para casa. Eu pinguei 2 gotinhas no travesseiro. As pessoas que me apresentaram os óleos essenciais, eles não sabiam de óleo essencial, ninguém sabia o que era isso, de fato, para explicar. Mas eu peguei, fiz meu dever de casa, fui para casa estudar, fui no YouTube, trouxe o livro para casa, comecei a ler. E depois que eu pinguei 2 gotas no travesseiro, eu dormi numa proporção assim que eu nunca tinha dormido antes, né? Então, eu antes disso era uma pessoa que, confesso publicamente, eu era muito descrente, muito cético com relação a coisas naturais. Obviamente, eu fui criado no interior de Minas Gerais, tinha chá, essas coisas tinha, mas de fato para problemas assim mais sérios, eu nunca tomei homeopatia, nunca tomei floral na minha vida, nunca tinha usado óleo essencial, nada. Isso para mim, eu nunca acreditei nessas coisas. E aí, de fato, quando o óleo essencial caiu na minha vida, eu consegui dormir essa noite, uma tranquilidade, acordei bem renovada, as coisas mudaram. Aí eu peguei o lavanda, eu fui devolver para a pessoa que me apresentou os óleos essenciais. E aí, nesse período, eu tava com uma dor de cabeça. Eu comentei, deixa o lavanda aqui, eu tenho que voltar rapidamente, eu tô com dor de cabeça. E a pessoa falou assim, eu tinha lido um livro também aqui, tinha um peppermint que ajuda muito para dor de cabeça. Foi daí eu levei, peguei esse peppermint e para testar dentro de casa. Mentira, tem uma parte muito importante no meio desse caminho. Por que eu fui levar o lavanda? Porque meu filho mais novo, de 3 anos, ele tem rinite alérgica. E aí, na noite seguinte, ele estava roncando muito, assim, e eu tinha pesquisado na internet, eu vi que tinha um óleo essencial, tinha um brief, um óleo que era muito forte aí para rinite alérgica. E aí eu fui e levei o lavanda para pegar esse brief, né? E quando eu cheguei lá, e aí me apresentaram o peppermint e eu trouxe o brief para casa. E de fato, assim, gente, meu filho estava roncando, assim, trancando o narizinho, não sabia respirar direito. Aí me emprestaram o difusor, né? Esse que está aqui. E aí pingamos 2 gotinhas do brief no difusor, ele começou a respirar numa proporção assim incrível, e foi daí que todos os meus preconceitos e paradigmas eles quebraram, porque além disso a Adrienne no dia estava também com uma dor de cabeça muito forte, usou o peppermint e sabe, é como tivesse arrancado a dor de cabeça dela com uma luva. Então, de fato, esses 3 produtos transformaram a minha vida. Foi daí que eu tomei a decisão, não, esse daí é que aconteceu comigo. Muita gente aí deve estar sofrendo de insônia, com rinite, com problema, com tristeza que tem aí. Cara, eu vou trabalhar fortemente para levar esses óleos essenciais para o maior número de pessoas, como profissionalmente dizendo, né? E aí, recentemente, agora terminamos o nosso estudo, estamos há 1 ano aí na Doterra, fizemos a certificação internacional de especialista em óleos essenciais, recomendo fortemente todos fazerem, inclusive quem já for consultor da Doterra. Quem for consultor da Doterra, se a pessoa cumprir esse curso até o dia 30, ela adquire até 50 pontos de LRP, então vale muito a pena, tem bastante tempo. Aí esse curso aí eu mergulhei sábado e domingo agora, e me dediquei só para fazer isso daí, e de fato a gente conseguiu terminar, mas estudei muito, é muito legal, muito assunto técnico. E aí vamos entrar um pouco assim, juntar a questão, aí eu comecei a juntar as coisas, o praticante de biohacking já era antes, então eu juntei a parte do hacktivismo, a parte computacional, que eu vi a minha vida inteira, com essa parte biológica, aí que veio o conceito de biohacker. O que é um biohacker? Nada mais é uma pessoa que utiliza uma tecnologia de ponta em busca de entender e modificar a composição de organismos, códigos genéticos e formas de explorar a capacidade humana. Resumidamente, o biohacker é uma pessoa que o hacker
No tradicional, hackeia computadores, e o biohacker hackeia seu próprio corpo, principalmente para aumentar sua performance, aumentar. Tem gente que já consegue enxergar no escuro, normalmente o olho humano enxerga no escuro, a gente consegue mudar a percepção de sentido, mudar a percepção de gosto, por exemplo, um chip subcutâneos, então tem muitas tecnologias envolvidas para aumentar a performance humana, pessoas usando assim equipamentos assim para muito sofisticados, quase que se auto-robotizando. E a maior parte dos biohackers ele tem um foco na produtividade humana, de fato, aumentar a performance de vários aspectos que existentes. E nada mais é o biohack é a mistura da biologia hacker com a biologia com a ética hacker. E uma coisa que eu comecei a juntar muito, assim, eu falo muito, né? Assim, muitos anos, dei bastante palestra falando sobre isso. É uma metáfora que para mim é muito forte. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a comparação entre um computador e um cérebro humano, né? Então, são todas unidades computacionais, unidades assim que processam informações. E se a gente for analisar dentro disso, é como se, por exemplo, o hardware ele fosse o cérebro e não somente fosse o que um software. O hardware é a parte física. O software que é o roda Windows ou iOS, assim por diante. E o cérebro dentro do computador, ele nada mais é que é o que ela o hardware, né? Então, se a gente for analisar, vou mostrar uma coisa para vocês aqui, não sei se consigo ver, vamos ver isso aqui na prática, para quem já não conhece, né? Eu vou só desligar minhas luzes aqui e colocar uma branca no meu computador, só para vocês entenderem um pouco melhor. Se eu for abrir aqui para vocês entenderem um pouco, para quem nunca viu um computador por dentro, vamos fazer isso na prática aqui, ó. Vamos fazer ao vivo e a cores. Então, ou seja, aqui que eu estou falando para vocês, eu vou fazer um paralelo para vocês entenderem muito aqui. Para quem nunca viu o computador por dentro, né? Isso daqui, ó, na verdade, atrás disso daqui é onde roda o processador. Que é o que eu te falo que é o cérebro do computador. Isso aqui serve uma ventoinha, serve para esfriar. Esse daqui joga o ar para fora, né? Para poder aquecer. Lá atrás fica a placa-mãe, onde está conectado lá os chips, tudo. Você compra a placa-mãe e você vai montando quebra-cabeça. É super simples montar um computador. Isso daqui que está colorido aqui é a memória RAM do computador. Aqui, essa aqui é uma placa de vídeo, por isso que está saindo aqui. E aqui, na verdade, ó, esse aqui é onde fica o software. Os softwares principais ficam aqui no HD. Então, tudo que eu armazeno fica aqui, as fotos ficam aqui. Então, quando eu ligo o computador, ele vai para onde? Vai para a memória RAM aqui, ó. Assim por diante. Então, ou seja, isso daqui, aí que vem a analogia. Isso daqui é um hardware. Isso aqui é como se fosse no nosso corpo. Onde os periféricos, o mouse, o teclado, fosse nosso braço, fosse nossa perna. Mas, se o que está aqui dentro não funcionar corretamente, o software que está rodando aqui dentro desse HD aqui, nada disso vai funcionar. Então, o que vai comandar o desempenho de uma máquina é o quê? É o software. Essa máquina minha é bem poderosa. Bastante peça cara aqui dentro. Mas nada adiante, se o software aqui estiver ruim, tiver um software ultrapassado, nada disso vai funcionar. Então, o software é uma parte determinante no desempenho e performance de qualquer computador. E aí, se a gente for analisar o cérebro como sendo a CPU brain lá, que é a CPU que processa as informações, ele sendo aí o hardware, o que vai acontecer aqui? Pera, deixa eu arrumar minha câmera aqui. A mente é o software. Então, ou seja, se o meu cérebro está aqui, a parte física, é o hardware, tudo que é tocável, o software que roda aqui dentro. Então, ou seja, o que roda aqui dentro vai determinar todo o desempenho que eu tenho no meu corpo. Então, aqui, a parte mental era determinante. Eu posso ter um corpo muito saudável, posso ser um cara de academia, prática de física, não tiver nada, nenhum problema físico. Mas se isso aqui não funcionar, aqui vai fazer com que o corpo ele deteriore. Vai fazer com que o corpo ele não funcione bem. Aí que vem o conceito das doenças psicossomáticas. Então, se a gente for analisar o cérebro, vamos pegar o cérebro agora, vamos explodir o cérebro. Lá dentro, o que é mais importante para a gente, o cérebro, o que acontece? O nosso processamento de informação que está no HD que eu mostrei para vocês ali, que significa? São conexões neurológicas, são redes neurais. Inclusive, até na computação tem redes neurais artificiais, que vem da onde é a base da inteligência artificial. Então, vocês são um conjunto de neurônios, coisas conectadas um no outro, que vai fazer todo o processamento das informações. Para vocês terem uma noção, hoje a gente está falando de em torno de 100 bilhões de neurônios. Isso está formando 100 trilhões de conexões dentro do nosso cérebro. Isso é muito maior que uma internet. É como analisasse isso.
Se a gente analisar por cada neurônio fosse um computador ligado, essa luzinha minha que está aqui, ó, que eu mostrei para vocês, fosse um pontinho do computador, é como se o nosso cérebro fosse de fato uma internet global, com vários neurônios transmitindo informações e os computadores de internet também trocando as informações. O que é o neurônio? Vamos ver o neurônio. O neurônio, vamos pensar que é uma unidade de processamento de dados, né? É um neurônio, e a comunicação entre os neurônios se forma o quê? As sinapses neurais. Então, ou seja, a gente for analisar a comunicação neurológica entre os neurônios, vai passando o que chama de uma substância neuroquímica chamada neurotransmissor. É como se a gente pensar assim, os neurônios estão conectados, mas o que vai dar significado às emoções são os neurotransmissores que são passados por ali. Não é a mesma conexão sináptica, pode passar diferentes neurotransmissores. Então, tanto é que você pegar, por exemplo, uma imagem, sei lá, da sua infância, você pode olhar para ela, sentir tristeza ou felicidade. A gente pode interpretar a mesma coisa de forma diferente. O nosso sentimento, isso é um processo neuroquímico, né? Vou falar depois sobre as emoções. As emoções é um processo neuroquímico que vai fazer com que tudo isso aqui dê sentido ao que a gente está falando. Então, os neurotransmissores mais que são mensageiros neuroquímicos produzidos pelos neurônios e relacionam as mais diversas funções do nosso organismo. Então, a gente fala de vários tipos de neurotransmissores que a gente tem, que vai dar o sentido, né? Vai dar o que a gente sente, as questões sinestésicas que nós temos. Está falando de adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, ácido amino, acetilcolina, glutamato, endorfina. Então, ou seja, isso que tem várias situações. Só que uma coisa importante para a gente entender esse sentido, que é o seguinte: o que são emoções e o que são sentimentos? Então, é uma coisa assim que, obviamente, que é tudo uma questão semiótica, né? Significa que cada pessoa dá uma interpretação diferente, dada a sua realidade, cultura, geográfica e convivência. Mas estou dizendo o seguinte: se a gente for analisar algumas propostas assim de definições, de termos, as emoções é como se fossem programas, sabe? Programas computacionais, eu falo muito com computação, que ela vai fazer o quê? Ela vai controlar as ações, gerações coordenadas para fazer alterações no nosso corpo. Então, ou seja, emoções são programas de ação coordenadas pelo nosso cérebro que gerencia todas as alterações no nosso corpo. Então, é um processo assim que é muito rápido, não tem como a gente controlar a emoção, não existe gerenciamento de emoções. Tá? Não tem como a gente gerenciar uma emoção. Porque emoção ela pode ser uma coisa microscópica, por exemplo, uma secreção de hormônios na corrente sanguínea, ou neurotransmissor na sinapse. Não tem como a gente controlar se o nosso organismo vai gerar um hormônio ou se vai gerar um neurotransmissor. Não tem como controlar. Ou ações mais macro, por exemplo, do cérebro reptiliano, e assim, você vai lutar ou você vai fugir, vai ficar parado ou vai reagir. São impulsos dentro da gente que não tem como a gente controlar. Então, aí as emoções nos faz agir sem perder tempo. Né? Ou seja, é uma necessidade imediata assim, de controlar, garante o nosso instinto de sobrevivência, é uma coisa assim, muito, muito forte. Agora, sentimento, é interessante, o sentimento é uma percepção consciente e parcial das emoções, ou seja, é o que eu estou sentindo, se chama sentimento. Então, ou seja, acontece uma emoção e aquilo vai transferir para o nosso corpo, eu vou sentir aquilo. Isso que a gente sente, vai sentir o batimento cardíaco, vai sentir uma coisa sinestésica. Aí eu vou dar sentido, eu vou falar que isso é um amor, vou falar que isso é uma felicidade, vou dar nome, né? Vou dar nome aos bois, digamos assim. Isso. Então, é essa parte. Então, não tem como gerenciar emoções. A gente pode gerenciar sentimentos, emoções não tem como gerenciar. Então, ou seja, qual a relação entre os neurotransmissores e as emoções? Então, a gente está falando, assim, de muitas coisas super interessantes. Por exemplo, a dopamina, ele ajuda a gente assim, a reduzir a ansiedade, melhora o ânimo, energia, motivação. A gente está falando de serotonina, reduz maus hábitos, aumenta a capacidade de decisão. Então, assim, cada neurotransmissor aqui, ele vai gerar um sentido. Por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que está muito ansiosa, por exemplo, ela vai acabar comendo chocolate, como doce, ou seja, né, para fazer essa questão da produção da serotonina, para poder ser essa compensação, né? E o que é interessante a gente entender agora na química das emoções, assim, das emoções mais positivas, digamos assim. A gente está falando de dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, ou seja, se a gente for analisar de fato, vamos pegar a dopamina, por exemplo, a gente vai entrar muito em detalhe em outras coisas. A dopamina ela pode ser interpretada de várias formas.
Então, ou seja, ela é dividida, assim, o organismo é dividido em vários. Tem dopamina D1, D2, D3, D4, D5, sabe? Tudo depende da localização do nosso cérebro. Então, o que é interessante, assim, ó, a dopamina, ela é muito relacionada, por exemplo, ao nosso sistema de recompensa. Né? Já foi feita uma pesquisa científica, não estou falando nem de Pavlov, lá da década de 50, tem uma questão do Pavlov, questão do cachorro que salivava com o alimento, não. Eu estou falando uma coisa assim, foi feita uma experiência com macaco, e na época não tinha como medir a química, né? Agora eu estou dizendo o seguinte, né? Foi feito de fato um experimento aí com o macaco e começaram a fazer um teste com banana com relação a isso. Dava banana, colocava uma circunstância, depois media a química cerebral para ver como é que é o índice desse neurotransmissor. Olha, interessante. Então, ou seja, acontece, é uma programação parecida com o Pavlov. Dava um estímulo, uma luz, alguma coisa, e oferecia uma banana, um alimento, né? O macaco pegava. Depois de um tempo, dava uma luz, um estímulo visual, um estímulo auditivo e dava uma banana. Então, isso vai programando a mente do animal. Exemplo, aqui em casa, por exemplo, minha cachorra. Se eu pegar o potinho de água dela e for lavar na pia, eu não ensinei ela. Automaticamente, ela vai entrar dentro, ela dorme embaixo da churrasqueira, uma casinha, né? Ela vai entrar lá. Por quê? Porque eu dava bolachinha para ela. Então, o cérebro associou lavar a aguinha com receber uma bolachinha, um biscoitinho. Então, se eu fizer isso, ela vai chegar lá, já é um estímulo, a mente dela já está programada. Então, você já tem um sistema de recompensa, ela sabe, opa, se eu for para lá, a minha recompensa vai ser receber uma bolachinha. Então, a gente vai analisar um outro aspecto, voltando para a experiência do macaco. Então, mediram, diante desse tempo, uma coisa muito legal. Mediram o seguinte, que a pessoa, o macaco, quando via os estímulos, ele dava um pico de dopamina. Dava um pico assim de dopamina, ou seja, o organismo produzia isso, aquela ansiedade em receber algo. A recompensa, ele quer a recompensa, ou você começa a salivar, eu quero a banana, por exemplo. E depois fizeram uma outra experiência. O que acontece, por exemplo, se eu der um tempo e não dar banana para o macaco? Sabe o que aconteceu? Depois mediram o seguinte, gerava um pico de excesso de dopamina, mas quando não dava a dopamina caía, mas dava o quê? Um déficit de dopamina, passava do zero. O que significa isso? Significa que ele ficava com a dopamina negativa. Significa isso na prática. É quando a gente diz assim, a expectativa versus a frustração. Então, assim, o macaco estava com uma expectativa tão alta em receber algo, só que ele frustrou. Né? Então, assim, a gente costuma dizer, né, que quando a gente entra com uma expectativa tão alta em fazer algo, se não acontecer da forma que a gente espera, a gente vai nos frustrar. Então, isso é uma reprogramação mental, a gente começar a fazer as coisas como elas são, sem ter essa expectativa, ou lidar com essa frustração. Então, isso é uma coisa muito legal, tem muitas pesquisas científicas com relação às emoções, neurotransmissor. Então, a gente tem que entender esse básico aqui. Obviamente, isso foi interessante para as pessoas depois. Eu posso preparar materiais para entrar mais tecnicamente em neurotransmissor, como é que funciona, mais detalhes. Aqui eu queria dar uma coisa bem superficial para eu poder entrar no bate-papo que eu quero falar com vocês, para você entender uma lógica de algo. Né? E depois também, se der tempo, liberar para bater um papo junto aí. Vamos falar um pouco da química dos óleos essenciais. Tudo isso para começar a entender algo bem interessante. Primeiro, vamos entender o que é um terpeno. Né? Isso aí tem que... Um terpeno são classes de moléculas aromáticas sintetizadas pela planta. Os óleos essenciais são terpenos. Isso é importante saber, são terpenos. São uma substância que as plantas produzem. E há dois tipos de terpenos principais nos óleos essenciais. Que são os monoterpenos, que são menores, são uma cadeia de carbono com 10 carbonos, e os sesquiterpenos são 15 carbonos. A lógica de entender isso, por exemplo, é que os óleos monoterpenos eles são mais voláteis. Isso estuda um conceito chamado química orgânica. Quem quiser pesquisar isso, pesquisa sobre química orgânica. Química orgânica estuda a questão da relação do tudo que é produzido via carbono. Por isso que fala que a gente é a base de carbono, as plantas são a base de carbono, então o óleo essencial, ou seja, faz um match perfeito. Isso é uma química orgânica. Então, ou seja, os monoterpenos são estruturas químicas à base de carbono menores do que os sesquiterpenos. Então, eles são mais voláteis, eles evaporam mais rápido. Os sesquiterpenos eles são maiores um pouco. Eles conseguem penetrar numa célula, mas eles são mais densos. E olha que interessante a lógica, né? Eu bate-papo, eu gosto de falar para a gente entender muita lógica.
Se a gente for pegar uma roda química dos óleos essenciais, vamos pegar assim, ó, para a gente entender. Tudo que eu falo para vocês, gente, já vi a questão científica, né? Tudo no rodapé tem referência, onde eu peguei imagem, onde eu peguei as coisas tudo, né? Já vem da nossa área científica isso daí. Então, ou seja, se a gente for pegar uma roda, para vocês entenderem depois os óleos essenciais. Aqui no meio, vai falar um tipo do terpeno que é. Aqui no amarelinho, nesse segundo anel, vai falar para a gente o grupo funcional. E aqui no verdinho, se eu entender tudo isso que eu falar, significa qual é o constituinte químico. Olha que interessante de analisar aqui. Deixa eu dar um zoom para vocês entenderem um pouco a lógica de onde quer chegar. Se a gente pegar, por exemplo, assim, ó, vamos pegar aqui, ó, deixa eu diminuir para ler primeiro, ó. O azulzinho, vou pegar só dois aqui. O azulzinho significa são energizantes. Esses óleos são usados para trazer sentimentos, emoções de ativação. Eles tendem a ser óleos energizantes, que estimulam naturalmente a mente e o corpo. O azul. O que a gente vê no azul aqui? Olha lá. Um constituinte químico que faz com que a gente... Essa é a lógica que eu falei, cara. A partir do momento que a pessoa entender a lógica, ela, assim, não importa se eu vou usar um peppermint, um spearmint, sabe, um lavanda, não importa. O que a gente tem que entender é a percentagem de constituinte químico que tem cada planta para aquilo que eu quero usar. Essa é a grande sacada do negócio. Tipo, lavanda é um nome, mas uma lavanda, ela tem vários, tem um quimotipo, depende de onde ela é extraída. Então, ela vai ter uma percentagem de constituinte químico. Por exemplo, o mentol é o que faz, e o mentol, ele tem onde? Tem na pasta de dente, tem bala, tem tudo. Lembra que a gente fala, o óleo essencial não pode ser ingerido, algo do tipo, certo? Mas o que é um óleo essencial? São vários constituintes químicos. Você pega o limoneno, por exemplo, tá aqui, ó, o amarelinho, o limoneno. Ele já vem, já toma suco de laranja, parte já vai para laranja também no suco, o limão também. O nosso organismo já está acostumado a metabolizar o que é esses constituintes químicos. Nosso organismo está preparado para isso. Então, não tem nenhum problema com relação à ingestão de óleo essencial. O problema na ingestão é o que? A quantidade de óleo essencial, uma toxicidade, como qualquer coisa tem, tudo em excesso, ele pode fazer mal. E também a questão dos óleos essenciais, que eles não são puros. Porque, por exemplo, para você, a lavanda, que ele tem bastante... Depois no final eu vou mostrar um pouco de lavanda também. A lavanda, ele é rico em linalol e acetato de linalila. Então, esses dois que dão a parte tranquilizante e calmante da lavanda. Só que são químicas muito facilmente produzidas por derivados de petróleo sintético. Por isso, vocês vão ver muito mais coisa da lavanda sintetizada. Porque é fácil produzir isso. Você pega os derivados de petróleo, você faz uma reação química em vários derivados, você consegue produzir constituintes químicos sintetizados. Você pode produzir limonene, você pode produzir mentol, você pode produzir vários deles também. Então, olha que interessante. A gente pegar aqui a questão do mentol, ele é energizante. O limoneno, olha que legal. Uplifting. Uplifting em inglês significa, sabe, eles dão up, a gente elevar, sabe? Assim, dá aquele despertar, né? Vamos acordar para a vida, né? É algo do tipo, aquele chacoalhão. Olha aqui. Quais são os óleos onde tem bastante limoneno? Aqui, ó. O limão normal, que é o lime. O lemon, grapefruit, tangerina, white george, bergamota. Tá vendo? Todos esses aqui, eles são monoterpenos que são ricos em limoneno. Então, pensa o seguinte, se eu sei que o limoneno tem essa capacidade de eu fazer um uplifting, ou seja, qual óleo eu vou usar? Qual é o melhor óleo? Simples. Se eu quiser saber o melhor óleo para mim, só pegar uma tabela e ver qual óleo tem maior taxa de limoneno. Vocês entenderam que tem uma lógica? Para minha cabeça é muito lógica para mim isso aí, não sei, parece louco, né? Então, ou seja, eu quero um negócio que vai relaxar mais, acalmar. Eu sei que no estudo, acetato de linalina e linalol são os óleos que vão mais tranquilizante, mais sedativo, mais calmante, mais ansiolítico, digamos assim. Eu vou procurar óleos essenciais, por exemplo, que tem o maior índice de quanto acetato de linalina e linalol. E eu vou ingerir. Você entende? Vou consumir, eu vou consumir esse óleo essencial. Então, essa é uma lógica muito interessante para a gente entender. Que muita gente pensa assim, eu não acredito em óleo essencial. Aqui a gente não está falando de crença. Aqui não é igreja, não é religião, sabe? Crença em outro lugar. Aqui é ciência. Eu estou falando o seguinte, que isso é química orgânica. Então, ou seja, acreditando ou não acreditando, isso vai funcionar no seu corpo.
Porque não é um negócio de crença. Então, seja, a parte restauradora tem. Agora, se eu pegar outra coisa, olha que interessante. Vamos pegar calmante que eu falei. Vou ampliar aqui, ó. Os roxinhos. Calmante, esses óleos são úteis para o relaxamento físico, são os roxinhos. O que a gente tem aqui? Vocês estão entendendo que, às vezes, tem uma lógica, por que os rótulos dos óleos essenciais são dessas cores? Aqui no Sul eu aprendi um jargão, caiu os butiá do bolso. Para muita gente vai ver assim, ó, ai, que legal! Então lavanda é roxinho porque a Doterra foi lá e escolheu o roxinho para ficar bonitinho. Cadê o serente? Não tá aqui também. Ah, o serente, cor que é o serente? É roxinho também. Ah, no outro não falei para vocês lá que o limoneno é amarelo? Se eu pegar aqui o limão também, ah, que legal, é amarelo. Se eu pegar o Tear, que também ele é estimulante. Ah, que interessante! O Tear é amarelinho também. Cadê o Elevation? Elevation. Ah, só falta falar que o Elevation é amarelo também, né, gente? Ah, o Elevation é amarelo. Ah, agora tô entendendo uma lógica. Tem uma lógica para cá. Então, eu posso fazer mnemônicos. Associar cor a um óleo essencial, né? Então, a gente pode fazer de várias formas diferentes. E olha que interessante. Vocês estão pegando a ideia? Digita no chat aí se estão pegando a lógica. Quero ver no chat. Deixa eu ver como é que tá o chat aí. Diga sim ou não. Se faz sentido o que eu tô falando, se faz sentido isso? Maravilha, isso aí. Eu vou deixar o chat aqui para eu acompanhando também algumas coisas assim, né? Deixa eu falar umas besteiras assim, pode falar. E outra coisa, digita se está fazendo sentido para vocês, estou falando. Por favor, se fazendo sentido isso. Se está agregando uma informação interessante. Maravilha. Estatística, já é 100%. É. Beleza. Agora, os sesquiterpenos, que são os terpenos com a base de 15 carbono, digamos assim. Aí a gente... são óleos essenciais, assim, por exemplo, uma categoria, ela acaba sendo assim mais... Olha lá, ó, aqui a gente tem aqui, ó, estabilizador. Deixa eu ler de novo aqui primeiro, ó. Vamos ver o verdinho. São óleos que ajudam a estabilizar os nervos, emoções. Opa, apertei errado aqui. A gente for analisar aqui, ó, tem vários assim, tá vendo? Beleza. Pegaram a ideia? Esse é um material, gente, que se você for analisar, ó, eu vou abrir para vocês aqui, ó, no meu computador. Ah, Gustavo, onde tem isso? Vocês estão inventando coisas? Não. Vocês estão vendo a tela do meu computador? Um manual de química? Estão vendo ou não? Tá. Olha aqui, ó. A química dos óleos essenciais. Ah, será que eu inventei tudo isso? Não. Eu só peguei e li aqui as rodas, onde eu tirei as rodas aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui. Olha lá, ó. Aqui vocês vão ver tudo, ó. Química do óleo essencial, um por um. Vamos lá. Agora vamos entender uma outra lógica. Deixa eu olhar o tempo aqui. Cadê o relógio? 46. Ó, vamos pôr a cabeça para funcionar um pouco. Mais ainda. Antidepressivo. O que é antidepressivo? Eu vou ler aqui, ó. Antidepressivos são medicamentos indicados para tratar a depressão e outros transtornos psicóticos e exercem a sua ação no sistema nervoso central, apresentado diferente mecanismo de ação. Todos os antidepressivos agem diretamente sobre o sistema nervoso, aumentando a quantidade importante de neurotransmissores que melhoram o humor. Entretanto, medicamentos são todos iguais. Então, ou seja, o que acontece? Os antidepressivos dependem muito tem várias formas. Tem um que trabalha inibindo a produção de serotonina, um inibindo a recaptação, a serotonina vem, volta, ele para. Então, assim, onde que ele vai atuar nessa química, vai ter uma ação diferente. É onde a pessoa está com déficit. Então, por isso, cada antidepressivo é uma maneira diferente. É uma coisa legal. A gente vai fazer uma palestra só disso daí também. Né? Para a pessoa entender um pouco mais assim, a diferença entre um antidepressivo e o outro. Todos têm o mesmo nome, age diferente? Não. Ele age diferente. Por exemplo, aqui, ó. Tem antidepressivos que são inibidores não seletivos da recaptação de moaminas. O outro, inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Outro, inibidor de recaptação de serotonina e
nerepinefrina. Então, ou seja, assim por diante, tem vários diferentes. Aonde eu quero chegar com isso daqui? Você vê que tem muito a ver assim com os neurotransmissores. Tem muita lógica, tem muito a ver com os neurotransmissores, os antidepressivos, essa química. Então, se for analisar alguma coisa, olha que interessante. Uma pesquisa científica mostrou que o limoneno, ele faz o aumento da quantidade de dopamina no hipocampo, desculpa, e a serotonina no neocórtex pré-frontal. Então, o limoneno, que é a substância que a gente comentou antes, do amarelinho, ele faz com que aumente a quantidade de dopamina e serotonina. Então, ele faz com que essa produção dos neurotransmissores e podem agir da mesma forma, de forma semelhante que os antidepressivos. Essa química. A referência está aí, ó. Tá aqui a referência do trabalho científico. Então, vamos entender uma lógica. Eu peguei o bergamota. O bergamota, ele de fruta, de óleo assim, essencial, sem ser mix, por exemplo, ele é o mais poderoso aí que tem para a questão assim da depressão ou transtorno de tristeza que tem, que ajuda nesse sentido. Por quê? Vou explicar, começar agora. No final vai cair os butiá do bolso, como diz aqui no sul. Então ele vai ter de 20 a 55% de limoneno. A bergamota. Olha que interessante. Grande parte dele ele é monoterpeno. Lembra que o monoterpeno são substâncias voláteis. Então, volátil significa que evaporam rápido. Eu esqueci de comentar a questão da volatilidade, para quem não sabe. Eu falei que ele é volátil. O que é volátil? É o processo de uma coisa líquida virar gás. É a velocidade disso. Então, quando eu pego um óleo essencial, ele está em estado líquido, quando lá ele começa a transformar, se mudar do estado líquido para gasoso. Então, isso é a volatilidade de um óleo essencial. Então, os monoterpenos, quando são menorzinhos, eles evaporam mais rápido do que os outros, do que os sesquiterpenos. Então, assim, a grande parte dele, ele é o quê? Ele é o monoterpeno. Ele absorve muito rapidamente. Se eu pegar, por exemplo, o grapefruit, tem de 90 a 97 limoneno. Se eu pegar, por exemplo, o limão de 55 a 75% de limoneno. Se eu pegar, por exemplo, a tangerina é o que da doTERRA, é o óleo essencial que tem o maior índice de limoneno. Ele pode chegar de 80 a 99% de limoneno. E aí que é interessante, por exemplo, quando a pessoa ela quer comprar um doTERRA, comprar um kit básico, vou ficar entre o família e vou ficar entre o Brasil, eu quero pagar somente comprar um kit básico. A pergunta é muito simples, né? Que eu costumo dizer, ver se a pessoa tem uma questão de alguma dificuldade, algum problema gastrointestinal, ou se a pessoa tem algum processo de tristeza, tristeza, sente esses momentos assim. Gastrointestinal, vamos para família, porque tem uns eixos. Tristeza, vamos para o kit Brasil, porque tem um tangerina, e junto com o limoneno. Então, ou seja, essas perguntas são chaves para a gente poder orientar uma pessoa qual kit que ela vai pegar. Fundamentais. E eu vou falar um pouco de ansiolítico. Hoje sabe que o Brasil é um dos campeões mundiais aí. Vamos pegar um dado, por exemplo, é dado de 2015, mas não deve mudar muito em relação a isso. Olha, o campeão no Brasil é o Rivotril, em primeiro lugar, depois Frontal, Lorax, Valium, tá vendo? Esse é o índice dos medicamentos mais consumido aí do Brasil. Então, ansiolíticos são drogas sintéticas ou não usadas para diminuir a ansiedade e a tensão com efeito calmante descoberto em 1950, afetam áreas do cérebro que controlam a ansiedade e o estado de alerta, relaxando os músculos. Os ansiolíticos atuam no organismo do paciente diretamente nas áreas do cérebro responsáveis por controlar a ansiedade. Seu efeito provoca uma sensação de relaxamento. Agora, vamos ver um interessante. Pesquisa científica, aqui do Rio Grande do Sul. Acetadrenalina. O que estava escrito aqui? Em 2010, o laboratório da Alemanha registrou e lançou no mercado um medicamento chamado Silexan, cuja composição é uma cápsula contendo óleo essencial. O medicamento é uma cápsula que contém 160 miligramas de óleo essencial de lavanda, desse tipo de lavanda, que contém os principais constituintes linalol e acetadrenalina. Aqui embaixo, vamos pôr para baixo um pouquinho.
e chegou à conclusão, tomando 14 dias consecutivos, ele é tão eficaz com esse medicamento, lorazepam em adulto. Você vê que a pessoa começou a tomar, utilizar consequentemente, sabe, como fosse uma prescrição médica mesmo, porque chegou cientificamente comprovado que, de fato, essas substâncias, elas fazem e agem dessa maneira, reduzindo a ação aí, a ansiolítica. E se a gente for pegar a lavanda, gente, olha aqui, ele é um monoterpeno, a base da lavanda, quase que 100% dela é acetato de linalina e linalol. Então, ou seja, é muito que tem. E por isso a lavanda ela tem essa propriedade mais calmante. Não necessariamente a lavanda vai induzir uma pessoa ao sono. O bicho da lavanda não é induzir uma pessoa ao sono. Ela relaxar, acalmar. Né? Então, ou seja, e as sensações também, pelas propriedades químicas também, o lavanda ele pode também causar o contrário. Ele pode causar uma agitação na pessoa também, devido a essas propriedades também. Olha o bergamota. Por que o bergamota é muito completo? Porque o bergamota, além dele ter o limoneno, olha aqui, ele tem de 10 a 45% de acetato de linalina. Olha que legal aqui. E também tem de 3 a 20% de linalol. Ou seja, o mesmo constituinte, né, que tem assim os medicamentos ansiolíticos, e o bergamota também tem um uplifting. Então ele consegue dar o efeito relaxante da pessoa, sabe? Assim, e ao mesmo tempo fazer com que ela não perca energia, dar esse uplifting dela. Isso é muito legal. Então o bergamota é um óleo essencial muito forte. E para vocês entenderem um pouco assim, é que eu tirei a outra tela, mas assim, o que vai alterar esses constituintes químicos aqui, gente, tem a ver com quimiotipo. O que é um quimiotipo? Você vai pegar duas plantas com a mesma espécie botânica. Peguei uma outra coisa, por exemplo, manjericão. Ele tem a mesma espécie botânica, mas o local onde ela é extraída, ela é cultivada, vai fazer a mudança nos seus constituintes químicos. Por exemplo, olha aqui, ó, o manjericão doce, que é lá do Egito, o principal dele, ele tem de 40% a 60% de linalol. Olha que interessante aqui. Ele tem muito disso. Em contrapartida, a mesma espécie botânica do manjericão, lá no Vietnã, nos Estados Unidos, na Índia, em Madagascar, olha, o principal dela é o metil. Então, é interessante. Então, não tem como comparar, por exemplo, um óleo essencial da doTERRA com um óleo essencial de qualquer outra marca. Não tem como comparar que um óleo essencial ele acaba sendo melhor ou pior que o outro, pela planta em si. Porque tem que saber exatamente aonde a planta é extraída. O mais importante é aonde a planta é extraída. E tudo isso daqui, ele é analisado aonde? No caso do doTERRA, ele usa no CPTG tem vários testes, né? Tem o GC, o MS, o GC significa cromatografia gasosa. Ele pega o óleo essencial, que também pode ser a gás, também tem cromatografia líquida, mas nesse caso, estou falando da gasosa, ele faz o quê? Ele começa a transformar o óleo essencial em vapor, que chama gasosa, e aí depois esse equipamento vai conseguir separar essas estruturas. Vai separar essas estruturas, né? Tem uns caninhos lá, uns ferros lá, que começa a ter uma reação com o equipamento, ele começa a separar. E depois vai com outro equipamento chamado espectrômetro de massa. Ele faz o quê? Ele vai identificar para a gente a porcentagem de cada item daquilo. Então, ou seja, se eu pegar um óleo, passar para um equipamento desse e passar para um outro equipamento, e a computação a gente chama de engenharia reversa. Vou pegar algo pronto e vou decompor ele, né, até chegar na sua estrutura química original. Aí eu consigo saber se um óleo essencial, qual a porcentagem de um constituinte químico que tem. E o que a doTERRA faz? Ela, por pensar, por exemplo, ela pega a lavanda e pesquisa lavanda no mundo inteiro, fez vários testes, não somente esse, são vários outros testes que é feito. Quem fizer lá o curso de especialista em óleo essencial vai aprender tudo isso, tecnicamente. Então, a doTERRA faz esses testes e depois ela vai analisar o seguinte, ó, eu quero que a planta tenha tantos índices de limoneno, porque eu quero... Só que o limoneno, vamos pensar por acaso aqui, ó, no manjericão tá na tela, eu quero que tenha o linalol e tenha eugenol também, por exemplo. Tantos que tem. Opa, nesse aqui tem o linalol e tem o eugenol. Porque a doTERRA chega à conclusão que esse constituinte químico, terapeuticamente, para o que ela quer, vai produzir um resultado esperado. Em contrapartida,
um outro óleo essencial, uma mesma planta de um outro local, ela tem uma constituinte química diferente, né? O que vai acontecer com isso? Não vai produzir o resultado terapêutico que a gente quer. Porque a gente não está esperando para a gente se o cheirinho é agradável ou não é agradável. O que a gente está esperando é que, de fato, tenha uma resposta terapêutica no nosso organismo. Então, assim que deriva os constituintes químicos. Então, a partir desse momento, o que acontece? Se eu voltar aqui para vocês verem, cadê aqui eu fechei aqui? Se eu voltar aqui, ó, daquele livrinho lá, deixa eu clicar aqui. Ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui, ó. O que acontece? Ó? Eu posso pegar um livro de química aqui, por exemplo, e eu posso analisar, sabe? Por exemplo, eu estou me dando bem por tal óleo essencial. Então, eu consigo hackear o processo fazendo o quê? De trás para frente. Então, para mim, acaba não importando tanto o nome do óleo essencial. Que para mim o que importa é o que está escrito aqui. Por exemplo, se eu pegar o Black Pepper, aqui, ó, isso aqui que importa. É isso que faz um óleo essencial. É como se fosse o DNA do óleo essencial. Já não tem aquela pergunta que a gente faz filosoficamente, quem é você? A pessoa fala, eu sou o Gustavo. Não estou perguntando teu nome, estou perguntando quem é você. Eu sou, sei lá, construtor da terra. Não estou perguntando a sua profissão, estou perguntando quem é você. Então, ou seja, aqui a gente está perguntando o quê? Quem é a nossa essência? Essa é uma pergunta filosófica, saber quem é você na sua essência mais profunda. Essa resposta esperada, que muitas pessoas não chegaram a perguntar. Então, aqui a mesma coisa. Então, aqui, a essência de um óleo essencial, né, a parte profunda, é o seu constituinte químico. É isso que vai fazer. Essa lógica que as pessoas têm que entender. Por exemplo, se a gente pegar aqui um outro óleo aqui, ó. Ó, o cedro, ó. Cedrol. Se você for pegar do cedrol, você vai analisar isso, que dá essa propriedade mais sedativa, mais calmante do cedro. Quem já testou um cedro, por exemplo, às vezes eu tomo um cedro e chega no dia seguinte, assim, eu tenho dificuldade de levantar da cama, que realmente, assim, dá um relaxamento muito profundo. Tem gente que sente isso no Serenity, porque o Serenity também contém cedro. Porque a composição química aqui do cedro, ela prevalece e foi escolhida a dedo pela doTERRA para, de fato, produzir isso que a gente espera. Agora, eu vou mostrar para vocês uma lógica. Vocês sabem a lógica de uso do óleo essencial? Não é determinante. Quem não conhece a lógica? Dita no chat aí. Quem quer conhecer a lógica do óleo essencial? Dita aí, um aí para quem quer entender a lógica. Quem não sabe a lógica. Tem uma lógica para você entender. Científica para isso. E aí, o que eu vou falar para vocês, vocês vão entender e vai determinar muitas coisas. E depois, se for algo para vocês novo aí, vocês digitam aí número 2 depois. Tem uma lógica no óleo essencial, do uso. Vamos pensar a lógica do óleo essencial. O óleo essencial, ele tem duas fases. Ela tem a fase líquida e a fase a vapor. Ou ele está em estado líquido, né? Obviamente não está em estado líquido, ou quando você abre, ela vai evaporar. Tem esses dois estados. Aplicação. Aplicação líquida tem duas formas líquidas. Ela tem oral, que a gente ingere, e tem a dérmica, topicamente. Líquido, não tem outra forma. O líquido, eu vou tomar, eu vou ingerir, ou eu vou passar na pele. E, obviamente, a fase de vapor é o quê? Eu vou inalar. Perfeito, né? Entendeu? O passo a passo. Depois, o oral, o que acontece? Ele vai passar pela boca, vai passar pelo estômago, vai passar por todo o sistema gastrodigestivo, gastrointestinal. Isso é o oral. Ele vai por esse caminho. Vai passar para cá, vou tomar, vai entrar, vai passar, vai ser metabolizado. A derme. O que acontece na derme? Vai passar por tecido, vai passar pelo músculo, vai passar pelas articulações. Ambos. Vai chegar um momento, lá na frente, que vai cair na corrente sanguínea. O intestino, principalmente o intestino que pega os nutrientes lá, tudo que passa no intestino, ele puxa, né?
para a corrente sanguínea. Lá, ó. Em contrapartida, a inalação, ela vai para o pulmão, a gente inala para o nariz, no duto olfativo, e vai para o pulmão. Olha que interessante. O pulmão, obviamente, que bombeia o oxigênio no corpo, né, faz a renovação do sangue, não é isso? Vai para a corrente sanguínea. Parte do essencial que eu inalo vai para a corrente sanguínea. E o cérebro, o nariz, é para onde? Para o sistema límbico. E vai fazer, ou seja, toda a liberação hormonal e neuroquímica. E a corrente sanguínea causa efeitos físicos, reações físicas. E o emocional, e o do outro lado, efeitos mentais e emocionais. Entenderam a diferença? Não é generalizando 100%, mas tem uma lógica. Então, ou seja, coisas que emocional, ela é olfativa. Porque é por isso, é o caminho que o essencial vai percorrer no nosso corpo. Tem uma lógica para isso daí. Então, ou seja, ela vai para a corrente sanguínea, também vai percorrer nossa célula, vai percorrer. Então, se eu quero algo que vai para a corrente sanguínea direto, que percorre nosso sangue, eu tenho que usar topicamente ou oralmente. Se eu quiser algo que dá uma resposta mais rápida, em termo emocional, eu vou para o lado olfativo. Eu vou fazer a inalação via um difusor ou via concha, via difusor petal, difusor pessoal e assim por diante. Então tem uma lógica. Então, ou seja, a gente entendeu a lógica dos óleos essenciais e a gente entendeu o que, recapitulando, a gente entendeu o que? O nosso corpo é o hardware, a CPU é o cérebro, né, controla tudo. A nossa mente é o sistema operacional, é o Windows que roda, é o iOS para quem tem aí o iPhone, é o Android para quem tem os celulares aí. Então, isso é o sistema operacional. É a mente. A mente é o software. Né? A mente vai determinar a reação do nosso corpo. É eu pensando que ia fazer o braço mexer. É o software que está aqui dentro está fazendo eu mexer. É o software aqui dentro está fazendo eu falar. Então, o que eu pensar vai determinar o meu comportamento. Porque o que eu pensar vai gerar uma reação emocional. Eu posso pensar numa pessoa que eu amo ou eu posso pensar numa pessoa que eu não gosto. Dependendo do pensamento, vai gerar uma resposta o quê? Química, que vai gerar uma emoção. E uma emoção vai determinar o que é o nosso comportamento. Então, ou seja, e aí eu entendi isso. Passo 1. Entendi também, no bate-papo de hoje, que cada neurotransmissor, ele é responsável por um tipo de emoção tem. Tanto os hormônios quanto os neurotransmissores. Cada um tem a sua especificidade. E daí também entendemos que alguns medicamentos psiquiátricos, lá do livro DSM-5, por exemplo, que tratam transtornos psiquiátricos, que acontece, eles também, não somente isso, eles também vão atuar onde? Na produção ou inibição da neuroquímica cerebral, tanto hormonal, né, quanto cerebral, quanto os neurotransmissores, essa neuroquímica. Isso vai determinar em relação a isso. Então, depois também percebemos que o óleo essencial nada mais é que tem uma química orgânica natural, como o nosso corpo, por isso que faz o match perfeito, por isso que o óleo essencial funciona na gente. E a gente percebeu que o óleo essencial, ele é o quê? Ele nada mais é que a composição de vários constituintes químicos. Esses porcentagens, por exemplo, que vai fazer o quê? Que vai determinar a efetividade terapêutica que a gente almeja. Então, essa composição química que tem. E pode ser que um organismo reaja de uma forma, o outro organismo reaja de outra forma. Isso funciona também. Pode ser que a pessoa tenha mais resposta a um determinado constituinte químico, outra pessoa tem outro. Então, isso é interessante. Só que a pessoa pode entender a lógica que tem, quais são os constituintes químicos referentes a calmante. Eu tentei esse, não deu, eu vou tentar o outro. Eu sei que naquele grupo dessas propriedades estudadas aí pela Doterra, por exemplo, ele diz que esse grupo que tem aqui vai fazer a gente relaxar. Então, daí que surgiu também, aí, ó, a roda emocional do kit era uma terapia emocional. A mesma ideia. Então, eu pego um grupo de óleos que funcionam para aquela determinada situação. Então, entendemos isso daí. Então, você entendeu tudo isso, agora, tá, como que eu vou fazer para usar um óleo essencial de forma que eu tenha aquela resposta esperada?
Então, eu vou saber o seguinte, o que eu preciso? Eu preciso uma coisa mais física ou uma coisa mais emocional? Uma coisa mais física, eu vou dar preferência para topicamente e oralmente. Uma coisa mais emocional, eu vou dar preferência para quê? Eu vou falar preferência porque não é determinante. Eu vou dar preferência para quê? Inalação. Essa é uma lógica que tem. Então, com isso tudo, a gente começa a entender uma lógica para a gente poder hackear. E entenda também uma coisa muito importante. Entenda que, já que a gente falou aí dos neurotransmissores, o nosso intestino, ele é considerado nosso segundo cérebro. Porque, olha, dentro do sistema digestivo humano, existe alguns pesquisadores já chamados segundo cérebro. Ele tem 500 milhões de neurônios e 30... tem que passar já um organizador aqui. Eu estou tão empolgado que eu não estou lendo corretamente. Com 500 milhões de neurônios e mais de 30 neurotransmissores. O que significa isso? O nosso intestino, ele é responsável por 50% da dopamina gerada e 90% da serotonina. Sabia que, por exemplo, grande parte das drogas entorpecentes, eles produzem dopamina? Pode pesquisar isso aí. Então, às vezes a pessoa fica viciada nessa dopamina, essa geração. Assim como a pessoa que corre muito, faz muito exercício físico, daqui a pouco não sabe se ela gosta de exercício físico ou se ela é viciada em endorfina. Porque os neurotransmissores também viciam em relação a isso. A pessoa come muito chocolate porque ela quer estar viciada lá na produção de serotonina, por exemplo. Então, isso tem que entender. Aí começa a ver a discrepância, gera dependência em relação a isso. Então, o nosso intestino, gente, ele é responsável por 50% da dopamina e 90% da serotonina. E eu aprendi também no curso lá de certificação internacional de especialistas essenciais, recomendo mais uma vez, que 80% do nosso sistema imunológico é produzido pelo nosso intestino. E a Doterra vai vir para o Brasil. Vai vir para o Brasil assim, não tem ainda, ela tem a linha LifePack, que vai vir também aqui a questão de enzimas, vai vir também a questão de probióticos, isso tem também nessa linha, só isso tem. Então, tudo vai fazer o quê? As enzimas para digerir, né? Então, isso é por quê? Porque se a gente trabalhar o nosso intestino, vai acontecer o quê? As nossas emoções vão atuar. Não é somente a cabeça. Então, o nosso intestino é o segundo cérebro. Isso é uma coisa que tem que entender. Então, tanto é que a pessoa, às vezes, ela não tá muito irritada, aí vem a etimologia da palavra enfesada. Enfesada significa cheio de fezes. Significa que o sistema intestinal não está funcionando, não está evacuando, então você já está concentrado. Então, ela tem que passar por esse processo. Aí temos produtos para isso daí. Então, vamos juntar alguma coisa para a gente concluir esse bate-papo. Que eu me comprometi a entregar 1 hora. Se a pessoa quiser continuar perguntando, batendo papo, eu fico aí. Para mim, eu respeito a hora do começo ao fim, mas eu não tenho hora para acabar depois que acaba. Entendeu? Não tem hora para acabar depois que acaba. É interessante, é até meme. Então, 7 dicas para a gente juntar e fazer um biohack, então. Vamos pensar o seguinte. Uma coisa tem que entender o seguinte. Quando a gente vai descansar à noite, a gente entender que o nosso organismo tem uma coisa muito sábia, que tem a ver com a produção de melatonina. Os equipamentos, como é que foi inventado? Assim, a lógica do universo, Deus, não sei, cada um acredita que ele for. Então, ou seja, o despertar tem a ver assim com o sol, ele produz uma luz branca, uma luz azul, né? O que significa isso? Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o nosso organismo iniba a produção de melatonina. A melatonina é o quê? Vai fazer um hormônio que vai fazer o que? A gente relaxar, a gente acalmar, assim por diante, né? Tem gente que até consome melatonina, assim, como suplementação, para poder relaxar e dormir. A gente não precisa disso, porque a gente tem óleo essencial. Mas, assim, aí só que a mesma luz do equipamento eletrônico, ela também inibe a produção de melatonina. Então, tanto os celulares como os computadores, que o meu não dá para perceber aqui, mas se vocês for analisar, não sei se a câmera dá para perceber, não vai dar para perceber por causa da... Mas assim, o meu celular é programado para as 8 horas da noite, ele já começar a entrar em night shift. A cor fica mais quente, ela fica mais uma amareladinha, ou seja, diminui a intensidade da luz branca. Então, assim, o computador também dá para você fazer isso, para poder acalmar. Então, se a gente começa a program no celular para poder relaxar, para fazer nosso organismo começa a produzir melatonina, e a gente começa a utilizar o lavanda e o serente, por exemplo, um tempo antes. Já que a gente entendeu na loja que ele tem alto índice de acetato de linalila e linalol, então ele vai ter essa propriedade mais calmante, relaxante, a gente tem que tomar um tempo antes para deixar que o nosso organismo ele reaja, ele produza, ele percorra
E aí a gente vai preparar ela enquanto isso, a gente vai fazendo isso. A gente vai tomar nossas gotinhas de copaíba também, que é muito bom. O copaíba atua no sistema nervoso central, que controla, né, toda essa resposta no CNS, no nosso organismo. Então o copaíba vai começar a relaxar. Então o copaíba com esse daí vai começar já. E nesse meio tempo você vai preparando a sua atividade do dia seguinte, ou a sua tarefa que você vai ter que fazer, ou você vai começar a preparar sua roupa para você não tomar decisões de manhã. Outro dia a gente pode falar mais sobre isso daí. 2. Então, de manhã, vamos pegar de manhã o que acontece? Eu vou fazer aquele detox natural de manhã. Eu posso utilizar o lemon e o laranja-limão, o wild orange. Né? O wild orange, você pode falar wild orange, que é o inglês britânico. Você pode falar wild orange também, que é inglês americano, tanto faz. Importante que ele vai ajudar a gente no detox. E vai ajudar a regular o pH. Né? Ou seja, o organismo, como ele é mais alcalino, é menos propenso à doença. Então, isso é mais tranquilo. Então, tanto é que o refrigerante é o pior veneno que tem, justamente para deixar nosso organismo mais ácido. Então, a acidez é muito alta no refrigerante. Então, é uma coisa que em casa a gente não consome há quase 10 anos. Nossos filhos têm mais velho tem 6 anos, nenhum mais novo nunca consumiu refrigerante na vida. Então, a gente começa a fazer esse detox e o lemon vai começar a agir também na gordura visceral, que é a pior gordura que tem no nosso organismo, que é a gordura mais câncer, mais problema de cardiovascular. Depois, o que acontece? O que é legal? Para as pessoas que fazem prática meditativa, ou as pessoas que rezam também, a pessoa pode utilizar o frankincense. O frankincense, de fato, ele é um óleo mais aterrador, porque ele vem aqui de uma resina, de uma árvore. Então, ele é mais em óleo de trocamento. Né? Então, é bom você começar a passar o frankincense e depois você vai fazer a sua meditação, a sua oração, assim por diante, que vai ajudar você a acalmar a mente. Porque dormir não significa que às vezes a gente relaxou, porque nosso cérebro continua funcionando. Tem os sonos, porque a gente atingiu o sono REM, é o sono onde a gente sonha, né? Os nossos olhos ficam mexendo. Então isso vai, a gente pode, não desliga a cabeça não desliga, a gente não tem a percepção, mas a meditação de manhã vai acalmar em relação a isso. Depois a gente pode fazer o quê? Tomar uma gota de peppermint. Eu vou ensinar vocês uma coisa que é muito legal no peppermint, para vocês fazerem um processo, tá? Não sei se todo mundo faz isso, mas é um processo mais legal que tem, que eu adoro fazer isso. É você pegar uma gota, você põe na mão, é assim que eu faço. Põe na mão, uma gota, vai pegar o dedão, vai molhar o dedão, vai pôr no céu da boca, vai segurar, vai mexer a mão aqui, vai passar nas têmporas, na nuca, e agora é sua inalação. Quero ver eu dormir agora, hein? Inalação. Então, isso daí é um processo muito legal, porque acaba atingindo várias coisas. Porque aqui já vai para os vasos sanguíneos, tem canais no céu da boca, embaixo da língua, inalação. Aqui tem as têmporas também, aqui tem muita vasos, então a gente consegue entrar bastante assim, mais rápido na via sanguínea. E depois, ou seja, a gente começa a fazer o exercício físico matinal. O que é interessante não tá aí também, usar o Deep Blue é muito bom antes do exercício e depois do exercício também. Depois, a pessoa que de fato, assim, ela quer ter uma alimentação assim, eu mais saudável, não quero, por exemplo, exagerar na alimentação, não consigo dizer não para comida, não consigo dizer não para aquela colherada a mais, não consigo dizer não para a questão da sobremesa. Então, ela toma lá o Smart Access aí de 3 a 4 gotinhas, assim. Qual é o cálculo ideal para se fazer? É uma gota para cada 20 quilos. Quando a pessoa tem um resultado mesmo, na parte ingestiva, é uma gota para cada 20 quilos. Mas você pode arredondar para baixo. Por exemplo, eu peso 68 quilos, por exemplo, então eu coloco o quê? 3 gotas, né? Para 60, arredonda para baixo. Então, uma gota. Isso é um processo normal, né? Desse cálculo. Até medicamentos, também alopático, tem esse cálculo também. E aí, isso vai ajudar a questão de baixar a ansiedade, vai regular a glicose, vai atuar no colesterol também. E também você pode fazer isso antes da janta, um período também. A janta é pior, tem a capacidade de tomar decisão. Dizer não na janta é muito mais difícil que de manhã. Porque ao longo do dia a gente toma várias decisões, chega na noite a gente está mais cansado, a gente não consegue dizer não para as coisas, né? 6. Sempre antes das aulas, presta atenção agora, isso é muito legal, gente. Ó agora. O treinamento agora. O que tem aqui, ó, no difusor? Tá aqui, ó. Cadê ele? Alecrim. Alecrim. Muito bom. O vetiver, ele não é legal colocar no difusor porque ele é
ele é mais denso, né? Então ele não evapora tão rápido. Mas aqui, ó, esses dois aqui, ó, são os campeões juntos de foco. Mas se a pessoa quiser entrar em hiperfoco, aí você vem também com lá o que é o frankincense. Esses três óleos aqui, ó, para quem quiser concentrar e focar, ó, é o trio para dar dura. Vetiver, Rosemary e o frankincense. Esses três de hiperfoco. Então, o mínimo, por exemplo, não tem tudo. Tá tudo bem, o frankincense vem frankincense vem nos kits básicos, mas o alecrim é um óleo muito barato, os mais baratos que tem na Terra. Passar aqui, ó, antes do treinamento, antes de reunião, de conversar com uma pessoa, fazer uma classe, passa, isso vai ajudar bastante a questão do foco na sua atividade. E depois, a questão do gasto intestinal, tomar o Zengest. O Zengest aí, gente, é muito bom antes ou depois. Não é assim, eu vou tomar porque tem problema. Eu comentei que o intestino é nosso segundo cérebro. Então, ele tem que estar funcionando corretamente. O Zengest serve para isso. Toma junto, vai ajudar toda essa produção, o organismo funcionar de maneira correta, essa produção da dopamina, da serotonina, vai ficar muito mais feliz se o seu intestino funcionar melhor. Agora, eu vou compartilhar um negócio aqui. Deixa eu só garantir que meu áudio está funcionando. Tá. É aqui. Cris, nós estamos ouvindo? Eu vou te dar um conselho. Seja sincero. Ele sabe bem mais do que imagina. Finalmente. Bem-vindo. Como deve ter imaginado, eu sou Morfeu. É uma honra conhecê-lo. Não. A honra é minha. Por favor, venha. Sente-se. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Deixe que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix.
É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. E é a escolha de vocês. Vocês podem tomar a pílula azul e continuar sendo escravo do sistema instaurado multimilionário de cura, vacina, medicamentos, e eles determinar o rumo da saúde de vocês, dos familiares, das pessoas que você ama, ou de fato você recorre e volta lá para as origens antes que o sistema foi criado, tomando a pílula vermelha. A decisão de vocês. Eu já fiz a minha e me libertar do sistema, viver livre. Muito obrigado a vocês pelo tempo, pelo bate-papo, pela oportunidade de compartilhar conhecimento, que é uma das coisas que eu mais amo.